Aqui eu gosto de começar pelas nossas origens. Pelas suas origens, né? Pelas origens dos meus convidados. Eu quero saber como que era a Andressa na infância, com a família. Seus pais são casados? Você tem quantos irmãos? Não, os meus pais são separados desde que eu tinha 2 anos e meio. Novinha. Eu vim de uma família, assim, bem disfuncional, né? No sentido de... daquela família que tá presente, né? A minha mãe sempre... as lembranças que eu tenho dela sempre foi trabalhando. E eu sempre muito sozinha, porque quando os meus pais se separaram, eu fiquei só com a minha mãe. E meu pai já tinha outros filhos, então ficou essa divisão. Você é filha única dos seus pais? Por parte de mãe, sim. Sim. E daí, por parte de pai, eu tenho mais irmãos. Quantos? Mais 3 irmãos. Mais 3. E assim, em relação à família, eu tinha todas as setas pra dar errado, sabe? Por conta dessa família disfuncional mesmo. Mas você era novinha, sua mãe não tinha uma rede de apoio? Não, hoje em dia que eu sou mãe, eu valorizo tanto a minha mãe, porque... tem certas coisas que não adianta, você só entende depois que você vive, sabe? Então, assim, eu não tinha a menor noção do que era maternidade. Às vezes eu chamava minha irmã pra fazer alguma coisa, ela tem 3 filhos, ela é mãe de 3. Aí ela falava, não dá, porque meu filho, não sei o quê. E eu achava que era tudo uma bobagem. Hoje, que eu, graças a Deus, tenho ajuda, porque eu tenho um marido super presente, paizão. Tenho pessoas ali que me ajudam e tal. Já é difícil, às vezes, para sair para jantar numa sexta-feira à noite, porque, sabe? E eu imagino minha mãe com dificuldade financeira, mãe solo, que passou por... Sua família era humilde? Minha família era super simples. São pessoas simples até hoje, né? Então, e é engraçado isso, porque muitas pessoas olham para mim... E me rotulam assim, pra ela foi fácil, ela sempre teve dinheiro. Por isso que eu gosto de começar com as origens, tá vendo? Exatamente, e eu não sei de onde eles tiraram essa história que eu sempre tive dinheiro. Eu acredito que porque eu sempre estudei, eu sempre busquei estudar, né? Porque eu sabia que era esse o caminho que eu tinha para poder melhorar. Então, eu acho que as pessoas têm um pouco dessa imagem minha, porque eu sempre levei assuntos relevantes. Desde que eu tô presente na internet há mais de 10 anos e tal. Então, acredito que essa postura tenha formado essa opinião das pessoas. Mas não, a minha família é simples, passei por muitas dificuldades pra... Rapidinho, você quer um travesseiro pra você colocar atrás das suas costas, pra você ficar mais confortável? Pode ser. Você busca lá pra mim, Gabi, aquele branco que tá lá, tipo, pra ela... Porque eu tô vendo que ela tá apoiada assim, pra ela ficar mais confortável. Obrigada. Enquanto isso, a gente vai continuar nosso papo. Então, acredito que... Mas você sabe que eu sempre quis, mesmo tendo nascido nessa família, dentro desse aspecto disfuncional e tudo, eu sempre tive certeza absoluta que eu seria aquilo que eu sonhava. Isso, sabe quando você não tem dúvida que você vai conseguir alguma coisa? Eu sempre tive essa personalidade muito forte desde pequena. Eu sabia que eu ia conquistar os meus sonhos. E as minhas irmãs sempre falam, você era diferenciada mesmo, você tinha umas coisas malucas. E eu acredito que a gente vai aprendendo. Com certeza. Você tem mais 3 irmãos? Mais 2 irmãs e um irmão. E um irmão. Vocês são unidos? Vocês cresceram juntos? Com as minhas irmãs, sim. Mas com o meu irmão, tenho pouco contato. Com as suas irmãs, sim. Com as minhas irmãs, vamos meus colocar sobrinhos, aí minha pra família. você apoiar. Obrigada. Bonitinho. Ver se fica melhor. Sim, nossa, Ficou melhor. amiga. Bem melhor, né? Porque antes era cadeira. Aí hoje em dia eu botei um sofá, aí eu vejo que meus convidados Fica meio assim, fica não, meio mas, ó, assim. tá ótimo aí, agora. Puxa só um pouquinho o microfone pra frente. Foi? Foi. Tá bom? E aí vocês cresceram juntas? Sim, crescemos juntas e tal, mas é dentro dessa família, assim, cada um meio por um lado, né?
É porque também, Andressa, a gente é ensinado, né? Você tá com quantos anos? Desculpa, 34. Eu tenho 36, né? Uhum. E a gente é ensinado a ter uma família tradicional brasileira, né? O pai, a mãe, os irmãozinhos ali, acordar, tomar um cafezinho da manhã, tudo lindo, né? Aquela propaganda de margarina, né? Que passava na televisão. E muitas pessoas não sabem que, tipo, mãe solo é uma família, né? Tipo, duas mulheres é uma família. Às vezes, 3 pessoas num relacionamento, 4 pessoas num relacionamento, não deixa de ser uma família. E quando você fala disfuncional, você quer dizer o quê? Eu falo disfuncional não nesse contexto que você está colocando. Eu falo disfuncional no sentido de a minha mãe não tinha apoio emocional, ela não tinha cuidado, ela passou por agressões com meu pai, né? Então, hoje eu fico imaginando ela, uma mulher sozinha, sem se sentir amada, cuidada, ainda agredida. E ainda tendo que cuidar de uma criança, várias responsabilidades. Abusos, né? Então, assim, eu digo disfuncional nesse sentido, sabe? Dela não ter apoio nenhum e ter lutado pra me criar, assim, muito bem, sabe? E seus avós? Meus avós, eu conheci as minhas 2 avós, mas a minha avó, por parte de mãe, morreu quando eu tinha 10 anos. Então ela realmente não tinha ninguém. E como que foi esse processo para ela criar você, dar conta de trabalhar, colocar comida em casa? Como foi isso tudo? Ela conta para você? Então, conta e hoje, né, que a gente vive uma vida adulta, porque você passa a valorizar diferente seus pais quando você é mãe e quando você se torna, né? A minha mãe, ela era sacoleira, ela entrava em leilão de joia, ela fazia de tudo, assim, para poder se virar, ganhar dinheiro e poder me sustentar, né? Então, graças a Deus, nunca me faltou nada. Mas eu olhava aquela realidade, né, de dificuldades e eu sabia que eu queria uma vida diferente, de prosperidade, de abundância, e eu sempre tive essa firmeza, essa ausência de dúvida que eu conseguiria, sabe? Você acredita que é saber encerrar ciclos? Tipo, não perpetuar os ciclos, assim? Por exemplo, sua mãe foi uma mulher que foi abusada, agredida, e você, por saber disso, ter um entendimento e olhar, né? E ver que você não quer aquilo pra você, você acha que teve todo um contexto, assim, de saber encerrar realmente o ciclo? Com certeza. Apesar de tudo que minha mãe passou, ela me ensinou sempre a me valorizar. Então, eu nunca aceitei um relacionamento que me desrespeitasse. Nunca. E quando eu vejo alguma coisa do tipo traição, ou ofensas, ou relacionamentos tóxicos, que hoje se fala muito, eu olho e falo, eu jamais permitiria, como nunca permiti. Então, isso daí sempre foi muito forte na minha cabeça. Acredito que também por conta de eu ter percebido a questão da minha mãe, né? E você olha e você fala, tudo que eu quero ou tudo que eu escolho não viver, né? Porque você... é que nem um exemplo. Não sei, você pergunta pro cara, é claro que eu me tornei bandido. Meu pai era, você queria que eu fosse o quê? Eu não tinha outra escolha. Não, você podia olhar para aquilo e falar, não, eu vou seguir um caminho completamente diferente, porque não é isso que eu quero. Então, depende, né? Isso daí tá até num livro, acho que de Pai Rico, Pai Pobre, que fala muito dessa história. Você pode olhar um exemplo ruim, ou você segue, e usa como desculpa, né? Só tinha esse caminho. Ou você desconstrói e vai, não, eu jamais quero seguir esse caminho, né? É porque as pessoas são acostumadas, né, a darem desculpas, né? Tipo, a minha vida toda eu cresci com pessoas ao meu redor dando desculpa. Eu vou fazer isso por conta disso e disso, daquilo. Exato. Tipo, elas não buscam a solução, elas estão vendo ali como exemplo e aí elas vão pro lado que... Você acredita nisso também, nesse pensamento, assim, das pessoas em relação à vida? Como que você fez para realmente não pensar nisso? Eu acredito que... Porque é inconsciente, às vezes, né? É inconsciente. É que, por muito tempo, eu até julguei as pessoas, porque eu
as suas vivências te tornam, moldam a sua personalidade. Então, eu sempre fui muito forte. E aí, eu olhava e até acabava julgando. Falava, gente, mas essa atitude é frágil. Por que não se coloca de uma forma mais incisiva na vida, né? Porque são seus resultados, depende da forma como você leva a sua vida. Se você for uma pessoa mais frágil, você vai colher aquelas escolhas que você teve. Então, assim, se você não troca a sua mentalidade, não tem como você querer ter prosperidade, querer vencer o jogo. Mas tudo me afeta. Mas coitadinha de mim. Mas... Sabe quando você se coloca sempre como vítima? Jamais vítima. Ser vítima da própria história, que inventa, né? Independente de, se é isso, se é aquilo, se tá em desvantagem. Eu nunca me coloquei como vítima, porque não sou. E acredito que a pessoa, quando ela tem uma mentalidade de sucesso, ela já tem que ir pra frente. Ela não pode se colocar nessa zona de conforto aí das desculpas, sabe? E de falar, mas pra mim não dá certo, pra todo mundo dá, pra mim não dá, sabe? Eu acredito muito nisso. Você é uma mulher que costuma sair da zona de conforto? Olha, já saí muito em alguns momentos da minha vida. Hoje eu tô me colocando um pouco mais confortável, sabe? Escolhendo as minhas lutas pra gente preservar a nossa saúde, né, mental. Com certeza. Mas eu sempre me coloco fora, assim, porque eu acredito que a gente tenha duas opções, né? Na vida, duas dores. Uma é a dor da disciplina, e você vai colher. Ou então, você precisa lidar com a dor do arrependimento, que você também vai ter que lidar com aquilo. Então, quando você não sai da sua zona de conforto, você tem que lidar com o arrependimento futuro. Então, eu prefiro a dor da disciplina, que me eu nunca força... tinha pensado assim. Essa dor me força a sair da minha zona de conforto. Porque são duas vozes ali dentro da minha cabeça, né? Por exemplo, de manhã eu acordo... Aí eu falo, não, Andressa, você já tá ótima, tá quentinho aqui na cama, você não precisa sair. Pra que você vai fazer 1 hora de escada hoje? Fica aqui na sua cama, tá tranquilo. Aí tem outra voz na minha cabeça que fala, não, vai. Essa mente que eu quero, essa mente que me leva pra cima. Essa que fala, vai. Vai, porque você tem um mundo inteiro pra conquistar, pessoas pra ajudar. Então, essa mente que eu quero ser, sabe? Quando a minha mente, ela me joga pra baixo, eu falo, opa, peraí, não. Quem eu quero ser? Porque quem eu quero ser é aquilo que eu admiro, é a sua identidade. Então, acredito que tá muito relacionado a isso, sabe? Eu sempre falei aqui no meu podcast que eu amo sair da minha zona de conforto, porque quando eu saio da zona de conforto, é quando eu tenho um aprendizado de alguma coisa. Quando eu permaneço ali, né, estável ali, tudo bonitinho, pra mim não dá. Eu gosto de viver com emoção. E sair da zona de conforto é emoção, é aprendizado, é conhecer pessoas novas, adquirir coisas novas, é sempre muito conhecimento. Só que as pessoas geralmente têm medo, né? O medo limita a gente, e quando a gente sai da zona de conforto, a gente entra na zona de crescimento. E é na zona de crescimento que a gente consegue construir a nossa carreira a longo prazo, né? Não se colocando em hábitos que vão deixar a gente estacionado, que é aquela coisa que a gente precisa ser 1% melhor a cada dia. E o que vai te deixar 1% melhor a cada dia são os hábitos que você cultiva hoje. Aí, se você tem hábitos ruins, mais pra frente, por que as pessoas elas desprezam muito os hábitos? Porque, de imediato, ele não vai te dar um resultado forte. Você ir pra academia um dia, não vai te dar um resultado. Você fazer uma aula de inglês pode te dar uma dia, sensação boa ali na hora, naquele dia, mas obter resultado não, né? Igual você trabalhar um dia, não vai fazer você mudar de vida. E é tudo a longo prazo. Então, você precisa cultivar bons hábitos para lá na frente você falar, caramba, valeu, sabe? Que nem dinheiro. Se você não economizar pouco a pouco, lá na frente você não vai ter. Então, se você não for 1% melhor a cada dia, lá na frente você vai estar estacionada, ou você vai ficar ultrapassada, enfim. Eu acredito nesse processo, sabe? Que é contínuo sempre, do crescimento. Por que você
Por que você acredita? Ó? Por que é tão difícil ter disciplina e manter um hábito? Por conta do prazer. Porque as pessoas buscam recompensa e prazer imediato. E geralmente a recompensa ela tá ligada com coisas gostosinhas que não vão te gerar esforços, sabe? Você não precisa se comprometer, você não precisa se esforçar, aprender, ler, sabe? Encontrar pessoas, sabe? Se desafiar. Por isso que é tão difícil ter a disciplina, cultivar hábitos bons, porque você tá a todo momento saindo da tua zona de conforto. E como as pessoas elas colocam o medo acima, né, de muita coisa, ele também te trava. Você fala, caramba, eu não vou em tal lugar, não conheço tal pessoa, pra que eu vou? Aí você deixa de fazer um network, de fechar um negócio, enfim. Ali poderia ter algo que mudaria a sua vida, Com né? certeza.